texto aqui para glorificarmos a Deus. Vamos por parte, vamos para o versículo de número 1, Romanos capítulo 8. Nosso irmão Helder já leu aqui, então a gente vai pegando por partes aqui e falando, e assim a gente ganha um pouco de tempo também. Glória a Deus. Romanos capítulo 8, versículo de número 1, quem achou, diga amém. Amém. Diz assim o texto sagrado: Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Amém? Olha aqui. Quando Paulo escreveu a carta dele à igreja de Romanos, a igreja que estava em Roma, provavelmente na terceira viagem que ele realiza, estava na cidade de Corinto, provavelmente tendo notícia por uma irmã chamada Febe, ele almejava conhecer os irmãos dessa igreja, que não foi Paulo que fundou essa igreja de Roma, mas ele tinha um desejo imenso de conhecer os irmãos e aumentar a estrutura da fé dos irmãos. E então ele escreve aquilo que os teólogos vão chamar de o maior tratado da teologia do Novo Testamento, é a Epístola de Paulo, ou a carta, se os irmãos assim preferirem chamar, aos Romanos, onde vai falar sobre justificação pela fé, depravação do homem. Se você pega o capítulo 1, vai mostrar que todos, de alguma forma, estão incapacitados de serem justificados por suas próprias obras, tanto o gentil, ou seja, aquele que não é judeu, tanto quanto o judeu, pela prática da lei, também está impossibilitado. No capítulo 7, só para a gente ter um contexto aqui do capítulo 8, o apóstolo Paulo ele usa uma metáfora para falar da nossa salvação. Ele diz que, ele usa uma metáfora de um casamento. O marido, no capítulo 7, é a lei e nós somos a esposa. E esse marido é perfeito. E o único meio de você se separar desse marido é morrendo, já que esse marido, além de ser perfeito, é imortal, que é, no caso, a figura da lei. Antes de Cristo, nós estávamos casados com essa lei que não podíamos exercer ela. Então, era necessário haver uma morte para que a gente mudasse de aliança. Aí, então, usa aquilo que nós falamos da imputação da justiça de Jesus em nós. Nós morremos pela fé para o pecado e agora nascemos pela fé pela ressurreição de Jesus Cristo. Então, nesse sentido, nós deixamos de sermos escravos do pecado e passamos, então, a ser escravos, é essa a palavra, servos da justiça por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. A situação é tão grave que o apóstolo Paulo, você pode ver aí no capítulo de número 7, versículo de número 23, você está com sua Bíblia aberta ainda. O apóstolo Paulo, ele diz assim, ó, não é qualquer pessoa, é o apóstolo Paulo. Ele diz assim, ó, vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Paulo está dizendo, olha, eu vejo uma lei que não me deixa livre, e eu vejo essa lei nos meus membros. Aí ele faz essa declaração tão aqui impressionante, verso de número 24. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Um contexto histórico aqui para os irmãos. Quando um condenado romano matava alguém e era pego, o Império Romano pegava o cadáver e amarrava ao condenado e deixava ele enclausurado numa célula para que o cadáver fosse apodrecendo, amarrado ao condenado. E aí você não podia se ver livre até que o cadáver entrasse em decomposição. Se você sobrevivesse, se você não fosse infectado pela necrose do corpo lá que contaminaria o homem, você estaria livre. Paulo usa essa metáfora para falar assim, ó, quem me livrará do corpo dessa morte? É essa expressão aqui. Culturalmente falando, é isso que Paulo está dizendo. O homem do pecado está tão amarrado a mim, está necrosando, e eu me vejo preso a ele de tal maneira que não consigo me ver livre. Quem me livrará do corpo dessa morte? Verso 25, graças a Deus por Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor, nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne sou escravo da lei do pecado. O que ele está dizendo é que pela minha
carne, eu sou escravo do pecado, até que se manifeste alguém que me livra do corpo dessa morte. Quem que é esse alguém? Jesus Cristo. Então ele primeiro pinta o quão danoso é o pecado para chegar no versículo de número 1 e dizer: agora pois o quê? Agora pois nenhuma condenação há. Por quê? Porque alguém veio e me separou do corpo da minha morte. Alguém veio e me livrou da velha natureza. Escute aqui, irmãos, eu e você somos incapazes por natureza de nos salvarmos. Mas aí Jesus Cristo veio e fez o que era impossível a mim e a você. Veja bem que não existe universalismo. Ele diz assim, nenhuma condenação há, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Não é sobre qualquer um, é sobre aqueles que estão em Cristo Jesus. Gilson, projeta aí para mim o Evangelho de João, capítulo 5, versículo 24. Porque existe uma condenação. Deus, um dos atributos de Deus é justiça. Deus é justo. E aí, como que pode um Deus justo salvar pessoas que são injustas? Muita gente não consegue compreender. Aí Deus cria um meio para que eu e você fôssemos salvos, enviando alguém que era justo, para que a obra desse justo pela fé fosse imputada a mim e a você, e aí eu e você somos salvos, não por nossas obras, mas pela obra de alguém que verdadeiramente é justo. Esse é Cristo. Por isso que não há espaço para soberba no reino de Deus. Porque se alguém é alguma coisa na igreja, em qualquer lugar, no que diz respeito ao evangelho, é por causa de Jesus de Nazaré. Por causa dele, por ele e para ele são todas as coisas. Olha lá, podemos ler no 3? 1, 2, 3. O que Jesus está falando aqui é que para se ter a vida tem que ouvir a palavra e crer. E aí você fala, tudo bem, eu creio, porque quando nós saímos lá fora para evangelizar, todo mundo diz que crê, todo mundo diz que é crente. Porque não é simplesmente dizer assim, olha, eu sou filho de Deus. Alto lá, não é isso que a Bíblia diz. Não é todo mundo que é filho de Deus. Por natureza somos todos criaturas, mas filhos somos por adoção, mediante a fé. Deus só tem um filho unigênito em essência e em natureza, é Jesus Cristo. Evangelho de João 3,16 diz que ele não é o filho primogênito, porque primogênito fala de primazia, aquele que é o primeiro. Ele não é o filho primogênito, ele é o unigênito. João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho único, ou em algumas traduções, o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos lá para o Evangelho de João, capítulo 1, versículo de número 11, até o versículo de número 12, se não me falha a memória, e o verso 13. Vamos lá ver o que está escrito lá. Evangelho de João, capítulo 1, versículo de número... Olha lá, versículo de número 11. Vamos lá no 3, para você não dormir. 1, 2, 3. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Olha que coisa tremenda. Jesus veio para os judeus o rejeitaram, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder. Essa expressão poder aí é o mesmo que privilégio, o privilégio de um filho. O privilégio de um filho que entra e sai da casa do pai. Então aqueles que recebem Cristo pela fé recebem o privilégio de ser filho, que é o tema dos irmãos. Agora o Espírito testifica no nosso coração que somos filhos de Deus. Mas como que eu sei que eu sou filho de Deus? É quando eu aceito Cristo como meu Senhor e Salvador. E aí quando você começa a ver a vida de Jesus Cristo, ele em diversas ocasiões diz, eu não vim fazer a minha vontade, mas a vontade do meu Pai. Então quando que eu faço uma autoanálise e julgo que eu sou filho de Deus? Quando eu não faço mais a minha vontade, mas a vontade do Pai. Porque tem muita gente que quer entrar na igreja e quer viver a mesma vida de pecado.
Tem muita gente que levanta a mão, vem para frente, mas não muda de vida. Isso não é evangelho. Evangelho é eu submeter a minha vontade, pelo poder do Espírito, à vontade do Pai. E aí eu sim, sou filho dele. E escute isso, que isso é tremendo demais. O evangelho não é uma carga. O evangelho não é uma condenação. Não, meus irmãos, é um privilégio você ser chamado filho de Deus. É um privilégio, porque você não está sozinho. Jesus Cristo disse: olha, quem está cansado e sobrecarregado, venha a mim e eu vos aliviarei. Uma vida de pecado, de vícios, de drogas, isso está sobrecarregados. Mas quando estamos com Jesus Cristo, nós não dependeremos de colocar química na nossa veia para sentir prazer ou alegria ou satisfação. Nós não precisaremos de um copo de cachaça, de uísque ou de qualquer outra bebida química para nos trazer uma fantasia, uma ilusão. Não, quando nós temos Cristo, nós temos promessas, nós temos alegria, nós temos o poder do Espírito Santo que abre os nossos olhos para além dessa existência, e nós começamos a contemplar aquilo que foi cantado aqui, a cidade além do rio azul. Nós pela fé começamos a contemplar um lugar onde não existe choro, pranto ou dor, porque todas as coisas são passadas e eis que tudo se fez novo. E aí, quando nós temos essa convicção de que somos filhos de Deus, nós podemos dizer o que Paulo diz aí no verso de número 31 do capítulo 8 de Romanos. O mesmo capítulo que está o tema dos irmãos. Olha só o que Paulo diz. Meu Deus, Deus está neste lugar, irmãos. Ele diz assim, ó. Depois que ele tem essa convicção de que não está debaixo de condenação, de que não está debaixo de juízo, de que é amado, de que tem o Espírito Santo, de que é possível mesmo com Cristo estar debaixo de provação, todavia a provação não consegue nos arrancar a alegria, porque a nossa alegria não é circunstancial, a nossa alegria é relacional. Ele diz assim, ó, que diremos então à vista dessas coisas? Que coisas? Agora eu sou filho de Deus, agora eu não estou mais debaixo de condenação, agora o Espírito habita em mim, agora eu estou fazendo a vontade do Espírito. Ele diz, que diremos à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Verso 32, aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará com ele também todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte continuamente, fomos considerados como ovelhas para o matador. Ele está citando o Salmo 44, verso de número 22. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Quem amou? O Pai, que enviou o Filho. Porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente ou futuro, nem os poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo nosso Senhor. O que Paulo está dizendo é que o amor do Pai é encontrado em Jesus. Você jamais vai encontrar o amor de Deus em um outro lugar, senão em Jesus. É em Cristo que nós vemos a maior declaração de amor. Aqui, irmãos, no capítulo 8 de Romanos, nós podemos dizer uma frase aqui: ou nós morremos para o pecado, ou morremos no pecado. Porque a soberania de Deus, ela não anula a responsabilidade do homem. Deus não vai obrigar. Quem aqui foi obrigado a vir para a igreja hoje? Ele não nos obriga, ele nos convence. E o convencimento é algo que não é obrigatório, não é algo que nos força. Aí Paulo continua, ele fala assim, ó, verso de número 2, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei não podia fazer por causa da fraqueza da carne, isso é a nossa natureza caída, isso Deus fez enviando o seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa, e no que diz respeito ao pecado.
E assim Deus condenou o pecado na carne. Que carne? Na carne de Cristo. Os irmãos estão entendendo? Na carne de Cristo, que foi rasgada literalmente na cruz, como diz o escritor de Hebreus, pelo véu da sua carne que foi rasgada, agora nós temos livre acesso ao trono de Deus. É por causa de Jesus Cristo que nós somos salvos. Quer ver? Segunda Epístola de Corinto, capítulo de número 5, versículo 21. Projeta para mim, Gilson, por favor. Segunda carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, capítulo 5, versículo 21. Devagarzinho a gente chega lá. Já estamos no versículo 4. 2 Coríntios 5, 21. Ó, vamos lá, igreja, lê. Só para o diabo ficar com raiva. 1, 2, 3. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ó, a justiça de Deus exigia que o pecador fosse punido. Sim ou não? Se Deus é justo, o que o justo faz? Justiça. E se nós somos pecadores, o que merecemos? A justiça de Deus. Romanos 3 nos diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O mesmo capítulo diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida. Então, se o salário do pecado é a morte e eu sou um pecador, eu merecia morrer, a menos que alguém morresse no meu lugar para saldar a dívida. Se a gente pudesse usar uma metáfora aqui, uma analogia, é como o juiz que de repente vai julgar uma causa e de repente quem chega é o filho dele. O juiz está na tribuna e o filho dele chega. O juiz não pode simplesmente chegar no filho que é infrator e dizer assim, tá bom, eu sou juiz, eu vou te perdoar. Não, mas o que o juiz pode fazer? Despir-se da sua toga, descer lá embaixo e pagar a fiança do filho. Ele mesmo emite a sentença, tem que pagar a multa. Você infringiu, você ultrapassou pelo acostamento. Está lá a multa de R$5.000, não sei quantos pontos na carteira, você tem que pagar. Mas o filho não tem como pagar. Então o que o juiz faz? Se despide da sua toga, emite a sentença, desce, paga e depois volta. É isso que Deus faz ao enviar Jesus Cristo. Ele exigia que eu e você pagássemos, mas nós não conseguíamos. O salmista nos diz que a nossa condenação é altíssima, a redenção da alma é caríssima, e os nossos recursos se esgotavam antes. Então o que ele faz? O verbo se fez carne, habitou entre nós, nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, e ele vem, habita entre nós e paga. Quando ele está lá na cruz e diz tetelestai, está consumado, ele está dizendo, eu estou pagando a dívida do Josué, eu estou pagando a dívida da minha igreja, e por causa disso eu abro a minha boca e celebro a ele, glorifico a ele, porque ele pagou. E aí, nele nós somos feitos justiça de Deus. Então não existe bonzinho não, existe Jesus que nos faz sermos aceitos. Isso é ponto final. Isso é o Evangelho. Verso de número 4, a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Olha que coisa tremenda. É o que Paulo vai repetir lá em Gálatas, capítulo de número 5, lá, sobre a guerra entre carne e Espírito, que um se opõe ao outro, para que ambos não façam o que querem, né? É aquela guerra lá, e ele vai falar do fruto do Espírito, das obras da carne. E aí, quando que eu sei que eu sou filho de Deus? Quando é que eu sei que eu sou filho de Deus? Quando eu vivo uma guerra constante. Porque justificação é um ato soberano de Deus. Deus justificou, está justificado. Agora, santificação é um processo. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém virá a Deus. Sede santo, porque eu sou santo, diz o Senhor. A santificação, ela não é imputada, ela é facilitada. Ele nos dá o Espírito Santo, que é o Espírito da santificação, mas quem ora é eu, quem jejua sou eu, quem medita na palavra do Senhor sou eu. Então a Bíblia nos diz que quando eu sou filho de Deus, eu luto, uma luta constante contra a minha vontade, contra a minha carne. Uma pergunta retórica não precisa responder, é você, sua consciência e o Espírito de Deus.
As velhas práticas que de vez em quando tentam voltar, ainda geram conflito em você? Se gera, glorifique a Deus, porque está tendo uma guerra. Agora, se você continua mentindo e não tem um peso na consciência, se você continua falando palavrão e nem sente incômodo nenhum, se preocupe. Porque o Filho de Deus não terá paz até que haja a redenção. Porque estamos numa guerra, só que nessa guerra não estamos desarmados. Nessa guerra nós temos armas espirituais e temos o Espírito Santo que nos ajuda. Por isso que ele fala assim, ó, segundo o Espírito, os que vivem para a carne se inclinam. A ideia de inclinação é pensar, é meditar, é a mesma ideia. Pensar, meditar, ficar com a mente presa naquilo, é a ideia de inclinação. Porque os que são da carne se inclinam para as coisas da carne. Mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. É a ideia de Salmo 1. Medita, tem prazer na lei do Senhor. Tem prazer na lei do Senhor. Vou repetir, tem prazer na lei do Senhor. E nela medita de dia e de noite. Por que de dia e de noite? Porque quando você tem prazer em algo, não importa o horário. Agora nós estamos vivendo uma geração de crente que fica o dia todo alimentando a mente com carnalidade, com funk, com série de TV, com promiscuidade, com coisas sujas, e aí querem ter Deus no culto. E esquece, não vai ter. Mas quem é de Deus se inclina para as coisas do Espírito. Muita gente entram nas igrejas atrás de movimento, atrás de anjo, atrás de revelação, atrás de profeta, atrás de bênçãos. Mas quem é de Deus medita na palavra, tem sede por santidade, tem sede por Deus. Não é porque é algo natural, porque a nossa carne não vai amar isso de maneira nenhuma, irmãos. É pelo Espírito Santo que está em nós. Pois a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Vamos lá para Gálatas 6:8? Vamos lá, Gil? Gálatas 6, versículo 8. Inclinação da carne é morte. Inclinação da carne é morte. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Mas vamos para esse primeiro versículo, Gálatas 6, versículo de número 8. Olha lá o que está escrito. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará corrupção. Quem planta na carne, na mentira, na carnalidade, vai colher corrupção. E aí o resultado de Romanos 8, versículo de número 6. Pois a inclinação da carne é morte, mas a do Espírito é vida e paz. Olha que coisa tremenda. O que está dizendo é que você decide o que vai colher. Você decide que vai colher. Vamos lá, prosseguir aqui por causa do tempo. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Inimizade contra Deus. Então Deus tem inimigos, que não são só os demônios. Amém, irmãos? Quem está aqui comigo ainda? Vamos lá para Tiago 4:4. Tiago 4:4. Isso aqui é forte, hein? Pode ler, pastor Júnior? Então eu vou ler. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Só até aí. Para quem que Tiago escreveu essa carta? Para a igreja. E aí ele está dizendo que na igreja do Senhor tem adúlteros e adúlteras. Não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aqui adúlteros não é adúlteros no sentido de que tem irmão na igreja que está pegando outras irmãs. Desculpe a expressão. Mas adultério aqui na epístola de Tiago é um adultério espiritual. É alguém que está adorando a Deus, mas no contexto de Tiago está adorando dinheiro.
Está adorando a Deus, mas está escravizando o irmão, porque no contexto da época tinha escravatura, está escravizando o irmão e não pagando o direito do irmão. E aí ele fala assim, vocês estão se comportando igual o mundo. E quando nos comportamos igual o mundo, nós somos inimigos de Deus. E alguém pode já estar pensando aí, mas o que isso tem a ver com o tema dos irmãos? Tem tudo, porque está no texto, está no contexto. Está falando de que agora o Espírito de Deus testifica no meu coração que eu sou filho de Deus. Como que eu sou filho de Deus se eu me comporto igual ao mundo? O que o texto está dizendo é que quem é filho de Deus é diferente do mundo. Não aceita mentira, não aceita suborno, não aceita corrupção, porque é regido por uma lei soberana, essa lei do céu. Vamos pular, né? Vamos pular porque já deu o horário. Deixa esses versículos aí, do versículo 8 até o versículo de número 11 para outro dia. Vamos para o versículo 12. Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se estivéssemos obrigados a viver segundo a carne. Outro ponto aqui, nós não somos obrigados a viver segundo os padrões do mundo. É isso que está dizendo. Mas você... Não, irmãos, eu tenho uma lei diferente dessa lei. Eu sou regido pelo Evangelho. O Evangelho ainda é a minha regra de fé e prática. Sou cidadão do céu. Estou na terra, mas eu não pertenço à terra. Sou como peregrino. Fala para quem está do seu lado. Dá uma profetizada para esse irmão. Fala assim, você é peregrino. Você é peregrino. Somos peregrinos, a nossa lei é diferente, a nossa casa é diferente, o nosso pai é diferente, nosso destino é diferente, nossos costumes são diferentes. Quando nós vamos lá para o livro de Esther capítulo de número 3, a Bíblia diz que Amã vai se levantar contra os judeus, e aí ele chega com acusação para Assuero, para condenar os judeus. Ele diz isso. Olha, existe no teu reino um povo cujas leis são diferentes das dos medos e dos persas. Chegou acusando os judeus de terem uma lei diferente, por isso mereciam ser condenados. Sabe por que o inimigo quer destruir a igreja? Porque nós temos uma lei diferente, nós temos costumes diferentes. Para o mundo é normal sexo antes do casamento, mas para a igreja não. Para o mundo é normal passar a mão no que é dos outros, mas para a igreja não. Para o mundo é normal olhar para a mulher do outro, mas para a igreja não. Para o mundo é normal mentir, mas para o reino de Deus não. Para o mundo é normal puxar o tapete para ver o outro cair, para subir, mas na igreja não. Na igreja nós somos irmãos, na igreja nós somos servos, na igreja nós somos santificados. João 17:17, Jesus orando disse: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Versículo 13: porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte, mas se pelo Espírito mortificarem os feitos do corpo, certamente viverão. Viverão é vida com abundância. Sabe por que você está nessa depressão, nessa angústia? Porque lhe falta vida. E essa vida está em Jesus Cristo. Ele é a fonte de água viva que sacia a sede de toda a alma. Ele é o pão vivo do céu que mata a nossa fome. Oh, louvado seja o nome de Jesus. Verso 14: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Nós poderíamos fechar aqui, verso 14: pois todos os que são guiados. O que é guiar, irmãos? O que é guiar? É o que o pai faz com o filho. O pai não guia o filho para frente do carro, guia o filho para cima da calçada, porque está vendo o perigo. O filho não conduz a criança a pular numa piscina de 2 metros, senão ela vai se afogar. Quem ama não guia para o perigo. O que o texto está dizendo é que se somos filhos de Deus e somos guiados pelo Espírito, o nosso destino é vida, vida eterna, vida com abundância, vida com alegria, vida com paz. Eu e você precisamos mais do que do Espírito Santo. E aí o verso 15: porque vocês não receberam um espírito de escravidão. Novamente, você é livre.
para escolher. Ele vai te mostrar, filho, ó, o caminho é esse, de arrependimento. O caminho é esse, de humildade. O caminho é esse, da palavra de Deus. Não recebemos o espírito de escravidão. Ele não vai pisar em cima de você e vai falar assim, ó, enfia a cara no pó e vai orar, miserável. Não, o Espírito não vai fazer isso. O que ele vai fazer é só mostrar para você o vazio que está dentro de você. E aí você fica 3, 4 horas assistindo série de televisão e quando desliga, tá com a cabeça doendo, os olhos ardendo e o vazio continua no meio do peito. Ah não, eu acho que o que eu estou sentindo é fome. Vamos lá para um rodízio de pizza. Você vai encher a barriga, vai comer, vai ficar com azia, mas vai continuar com vazio na sua alma. Ah não, quer saber o que eu preciso é de diversão. Eu vou pro Hopi Hari, vou me divertir. E você vai se divertir, vai sair de lá no adrenalina, mas vai continuar vazio. Ah não, o que eu preciso é de algo assim mais forte. Eu vou injetar uma droga na minha veia. E você pode fazer isso, você vai ver o coringa, você vai ver loucura, mas você não vai ter Deus preenchendo no seu coração. Mas no dia que você encontra Jesus Cristo, o Evangelho, meu irmão, você é preenchido e se cumpre em mim e em você aquilo que Jesus falou para a mulher samaritana. Ah, se você me conhecesse o dom de Deus, e quem é que está te pedindo água? Eu te daria de uma água que jorraria para a vida eterna e nunca mais você voltaria a ter sede. A mulher falou, então me dá depressa dessa água. Jesus é a fonte de água viva que mata a nossa sede. Alguém aqui já bebeu dessa água alguma vez? Oh, louvado seja o nome de Jesus. Oh, louvado, vale a pena ou não vale beber dessa água? Você está com problema, mas já bebeu da água e passa por cima desse problema. Você tem dificuldades, o inimigo te ameaça, mas você não tira o sorriso do rosto, porque essa água nos dá a verdadeira alegria. Vamos lá que eu preciso encerrar aqui, ó. Verso 15 ainda. Porque vocês não receberam o espírito de escravidão para viverem outra vez em terror, aterrorizados, mas receberam o espírito de adoção. O espírito de adoção, por meio do qual clamamos Abba Pai. Aqui tem duas verdades. A primeira verdade é que quem é adotado não escolhe o pai. É o pai quem escolhe. A maior raiva de muita gente é que eu e você temos vários defeitos. Mas aí foi o pai que escolheu. Mas como é que pode? Tem tanto defeito, tem isso, tem aquilo. Ó, igual Samuel Mariano canta, vai reclamar com Deus. A escolha é dele. Não, mas poderia ser fulano. Olha lá, ó, tem o olho azul. Olha lá, tem sangue azul. Pode ter tudo azul, irmão. Pode ser aqueles bichinhos lá, azulzinho. Pode ser azul todo, da cabeça aos pés. Mas se Deus quiser escolher, Ele escolhe. E Ele não tem nada a ver com isso. Adoção é isso. Ele olhou para mim e para você e disse, eu quero. Ah não, mas tem defeito. Mas eu quero, a minha graça vai resolver. A minha graça vai reformar. Seja voz profética para alguém, diga para essa pessoa que está do seu lado, diga assim, você não está aqui à toa. Você foi escolhido por Deus, você foi escolhida por Deus. Ponha um sorriso nesse rosto, porque quem te escolheu não foi teu pai, não foi tua mãe, não foi o pastor, não foi o juiz, foi o Deus Todo-Poderoso, o mais ilustre de todos, o mais belo dentre todos. E aí essa expressão de filho adotivo, veja que isso é tão tremendo porque ele não nos coloca num patamar de inferior. Não é aquela ideia assim, ó, não, você foi adotado, mas esse aqui é o filho de sangue. Não. O que o texto está dizendo é que a salvação é algo tão sublime que Cristo partilha conosco dos privilégios dele. Quando Jesus ensina os discípulos a orar chamando Pai nosso que estás no céu, a expressão é Abba, Pai, porque judeu nenhum usava essa expressão para falar de Deus como
pai, eles usavam uma expressão hebraica chamada Abi. Abi é aquele que é o Criador. Jesus usa Abba. Abba, pai, é o termo usado pela criancinha que está aprendendo a falar, que olha no olho do papai e diz assim: papaizinho querido. A Bíblia está nos dizendo que quem tem o Espírito Santo não tem mais temor, tem o privilégio de ser chamado de filho e olhar para o pai e dizer assim: ó, Pai nosso que estás nos céus. Olha que coisa tremenda. Ele não é só o meu pai, ele não é só o seu pai, ele é o nosso pai que está nos céus. Por isso, versículo 16, o tema dos irmãos. Depois de tudo isso, a gente chegou no tema. O próprio Espírito de Deus, o próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. É o Espírito Santo dizendo para o meu espírito que eu sou filho de Deus. Aí tem muita gente que fala assim: ó, eu não sei se eu sou salvo não. Aqui ó, o texto que está dizendo: o Espírito de Deus testifica no coração de todo mundo se é filho ou não. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Verso 17, vamos encerrar. Projeta para mim, olha lá, versículo 17, no 3, para a gente encerrar nesse versículo. 1, 2, 3. Olha que coisa tremenda. Eu amo o evangelho por causa disso, irmão. Na teologia da prosperidade você não vai ver essa palavra sofremos aí, ó. Eles tiram fora. Não, o filho de Deus não sofre não. Então tira esse versículo fora. Porque o texto está dizendo aqui, ó, é que se, isso aqui é a conjunção verbal. Se eu sofro com Jesus, se eu sofro com Jesus, também com Ele seremos glorificados. Posso projetar só mais um texto? Só mais um, agora é de verdade. O último. 2 Coríntios 4,17. Pronto, fechei aqui, ó, fechei. 2 Coríntios 4,17. Ó, vamos lá, igreja, com fé. Isso aqui você tem que ler como profeta, hein? Vamos lá, 1, 2, 3. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós peso eterno, de glória muito excelente. Irmãos, quem está falando isso aí é Paulo, irmão. Ele está falando assim, ó, nossa leve e momentânea tribulação. Aí você vai ver a vida de Paulo. Mais de 190 chicotadas nas costas. Mais de 3 naufrágios. Alguns de madrugada, imagine, em alto mar, de madrugada, perseguido pelos irmãos, perseguido pelos de fora, apedrejado, algumas vezes dado como morto, a víbora picou na mão, é abandonado pelos amigos, está encarcerado, e ele diz assim, ó, nossa leve e momentânea tribulação. Por que que ele diz isso, irmãos? Porque diante da glória, toda dor e sofrimento se torna pequena. Por isso que nós devemos dizer não para Deus, Deus, olha o tamanho do meu problema, mas dizer para o nosso problema, olha o tamanho do meu Deus. E todos eles se tornarão extremamente pequenos. Por isso que Paulo, quando vai se despedir de Timóteo, ele diz assim, olha, Timóteo, meu filho, estou sendo agora oferecido como sacrifício de aspersão a Cristo. Nero vai arrancar minha cabeça, mas o sacrifício é a Cristo. Combati o bom combate. Tapa na cara, mas o combate é bom. Perseguido, mas o combate é bom. Em tudo isso somos mais que vencedores. As minhas cadeias, dizia Paulo, foi a oportunidade que Deus deu para que ele evangelizasse a guarda pretoriana, para que ele escrevesse as cartas. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Combati o bom combate, acabei a carreira,
guardei a fé. Agora prossigo para a coroa de justiça, qual me dará o justo juiz, não somente a mim, mas a todos quanto amarem a sua vinda. Queridos irmãos, que você saia daqui pensando e meditando sobre o poder da filiação. Nós somos filhos por adoção, pela obra justificadora de Jesus Cristo. E é só o Espírito Santo que pode fazer esse confronto interno entre eu e a palavra. E diariamente me confrontar, será que eu de fato estou sendo filho de Deus? Porque todo filho imita algumas atitudes do pai. Se alguém entrou aqui nessa noite e ainda não tomou essa decisão de se entregar a Cristo, fala: olha, Senhor, eu sou pecador, mas eu me arrependo dos meus pecados, eu creio no teu sacrifício sobre a cruz, me aceita como teu filho. Se você ainda não tomou essa decisão, escolha voltar para Cristo, escolha entregar a sua vida para Jesus, porque eu repito o que foi dito na pregação: todos somos criaturas de Deus, mas filhos são só aqueles que são aceitos por Ele. Que Deus em Cristo vos abençoe no nome de Jesus.